Olá, eu me chamo Gustavo Correia, sou chefe de cozinha formado pela Le Cordon Bleu de Paris. Nos últimos 33 anos eu fiz mais de 5.000 eventos e atendi a mais de 1.300.000 pessoas. Ao longo desse tempo eu percebi que muita gente deixa de se alimentar de forma saudável por pensar que tem que passar por restrições. Por isso eu criei essa série, para mostrar que é possível comer bem e com prazer. Se você quiser viver mais e melhor sem abrir mão do prazer, me acompanha nos próximos minutos. A receita de hoje é sobre saúde. Para isso eu convidei uma pessoa que eu amo muito, que é meu irmão, Bruno Correia, especialista em finanças. E aí, Varones? Bem? Bom te ver aqui. Prazer meu estar aqui, uma honra para mim participar dessa série sua aqui. O que você acha que saúde, nesse contexto nosso, tem a ver com o papo que a gente vai ter hoje? Acho que tem tudo a ver. Na realidade, a saúde ela pode ser vista sobre vários ângulos, né? Você está trazendo aqui a oportunidade das pessoas se alimentarem bem, ou seja, cuidar da sua saúde física, mental, espiritual por consequência, e a saúde também pode ser vista pelo lado financeiro, assim, hábitos não saudáveis que às vezes fazem mal à nossa saúde do corpo e fazem mal à saúde do bolso também. Então, a saúde está em todos os aspectos. Pois é, eu tenho batido muito na tecla do prazer, né? Porque eu acho que você muda seus hábitos quando você começa a encontrar prazer. Dá para fazer alguma relação entre saúde financeira e prazer? O que tem a ver com isso com a outra? Como dá, né? O prazer é uma coisa assim que as pessoas, cada um tem um tipo de prazer. E muitas pessoas procuram muitas vezes nas coisas um prazer tão imediato, e não tem nada de errado em querer um prazer imediato, mas às vezes fica só no imediatismo. E às vezes esse prazer imediato, ele acaba no longo prazo não sendo uma coisa saudável. Às vezes isso pode acontecer com a comida, você pode estar comendo um doce que você tem uma satisfação enorme de comer, tem um prazer instantâneo, mas que no longo prazo a gente sabe que, dependendo da quantidade de açúcar que você ingere, você está fazendo mal para o seu corpo. Da mesma forma com a saúde financeira, se você sai gastando igual um louco, querendo comprar tudo que vem na sua frente, você vai ter um prazer enorme, mas há um custo muito grande que você vai pagar lá na frente por ter gastado muitas vezes o que não tinha. Quando você estava falando, eu fiquei pensando numa situação, porque você corre, né? Nós corremos. Como é que é a história do cara, por exemplo, que quer correr uma maratona, uma meia maratona? Dá para ele dar um tiro de 500 metros com um pace de 3,5 e querer terminar a maratona? A não ser que ele seja um queniano, daqueles que nasceu correndo a vida inteira, temos que até conseguem, esses que são recordistas mundiais, mas aquilo é ponto fora da curva. Via de regra, nós, simples mortais que estamos apenas querendo correr, não adianta, se você der o tiro curto, para correr uma maratona, você vai morrer na praia facilmente. Então assim, você tem que realmente saber dosar ao longo de toda uma jornada, que no caso é maratona, ou que você pode fazer uma analogia para a nossa vida. Para a vida financeira. Para a vida financeira. Que a jornada é longa, né? A jornada, então, se você não souber dar os passos certos, na velocidade certa, da forma correta, você morre na praia literalmente e seu objetivo nunca é alcançado. Então, isso tem tudo a ver com a saúde e às vezes assim, nós estamos fazendo uma analogia de saúde financeira, mas está intimamente relacionado com, normalmente, quando a pessoa tem uma consciência da saúde, por consequência acaba também tendo uma saúde financeira boa. Não o inverso. Mas não, o inverso não é verdade sempre. Às vezes a pessoa pode ter um rico milionário, mas não necessariamente ele cuida do aspecto da saúde. Ele teve por outros méritos, mas não por ter tido a preocupação de ter uma saúde boa, entendeu? Ou seja, não tomar decisões corretas, assim, as melhores decisões, numa hora você vai pagar o pato? Mas sempre tem alguém que paga o pato, né? Ninguém quer pagar o pato. E muitas vezes as pessoas não trazem para si a responsabilidade daquilo que fazem na vida. Acham que não tem as coisas por culpa de outros fatores, por culpas externas, culpa do governo, culpa da família, e muitas vezes não trazem para si a responsabilidade daquilo. Então acabam pagando o pato de verdade por não terem trazido para si uma questão de autorresponsabilidade. Isso é muito importante. Então, já que a gente está falando de pagar o pato, senta aí que eu vou preparar um pato para você. Opa, mas quem é que vai pagar? Bom, hoje sou eu. Eu estou te convidando. Pato é um
É um prato, né? Falando aí um trava-língua, é um prato típico da culinária francesa, né? Aliás, em várias culinárias, na chinesa também. Sabedoria chinesa também ensina muito de saúde financeira, né? Ensina bastante. Normalmente os grandes mestres, as grandes sabedorias vêm de muitos anos atrás, de milênios de anos, né? O ato de saber cultivar, que está muito ligado com a questão de alimentos, por exemplo, né? Você cultiva alimentos, você cultiva bons hábitos, você cultiva sua vida financeira, tudo uma questão de o que plantar para o que você vai colher. Tem gente que associa disciplina a algo meio restrito, né? Você ser disciplinado pode ser interpretado por algumas pessoas que, poxa, para eu ter disciplina significa que eu tenho que ser todo regrado, não posso fazer as coisas de outra forma, tem que seguir uma cartilha, mas eu vejo a disciplina de uma forma muito mais positiva, né? Você ser disciplinado, você aprende a fazer as coisas boas e você começa a ter prazer em fazer aquelas coisas que são boas, então você se disciplina a ter prazer. Olha que curioso, imagina uma pessoa que está acima do seu peso, que está se sentindo mal, não está se sentindo saudável e resolve ter a consciência de que quer mudar isso, quer resolver, quer voltar para o peso normal, quer começar a ter uma saúde balanceada e um corpo legal. Para isso, ela começa a se reeducar, ela se conscientiza no primeiro momento de que ela não está bem, de que precisa fazer alguma coisa, e a partir daí, muitas vezes ela começa, pelo alimento, a prestar mais atenção no que come, a escolher melhor o que vai fazer, como preparar seu alimento, ou seja, ela toma a atitude de se reeducar para depois ter o benefício que é de ter um corpo bom e ter uma saúde melhor. Já com as finanças, tem gente que, por incrível que pareça, a maioria das pessoas pensam de forma inversa disso. Como assim? Que aspecto, né? Tem gente que fala assim, poxa, eu não tenho dinheiro para mim nunca sobra, chega no final do mês eu não tenho nada. E aí a gente fala assim, poxa, mas você tem que começar a investir, começar a fazer uma poupança, mas como você não tem dinheiro? Então as pessoas pensam justamente o contrário, assim, se eu não tenho dinheiro, como é que eu vou investir? E o raciocínio deve seguir o contrário, ou seja, eu preciso investir para poder ter dinheiro. Se eu não criar o hábito primeiro de investir, eu não vou ter dinheiro nunca. Então não adianta querer inverter o processo. Isso que você estava fazendo, que eu estava fazendo aqui, é um processo de marinar. Então eu vou fazer o marinado para o vinho poder ser absorvido pela carne do prato e tal, para depois entrar no processo de eu poder cozinhar e usufruir do prato. É mais ou menos isso que você está falando? Tem a ver? Tem tudo a ver, você tem a ordem das coisas, né? Se você fizesse isso que você falou na ordem inversa, você não teria resultado nenhum no objetivo aí do prato final. Então, assim, você tem que saber realmente se reeducar para saber o que vem primeiro, que você precisa primeiro mudar os hábitos. Se não mudar os hábitos, você não tem o objetivo final. E tudo tem técnica, né? Tem que saber usar algumas técnicas, né? Não é só tem que saber, isso tem a ver com conhecimento. As pessoas têm que começar a se interessar em aprender o mínimo possível para cuidar de si. E o cuidado exige conhecimento. Você não pode delegar, não pode terceirizar totalmente para outras pessoas. É claro que você pode contar com ajuda, mas a responsabilidade de cuidar é de cada um de nós. Então tem a ver com que você, justamente de aprender as técnicas certas em cada área. No caso da cozinha, se você está ensinando aí para a pessoa poder se alimentar melhor, tudo bem, a pessoa vai ter que ter um mínimo, nem que seja um básico assim, para aprender a fazer alguma coisa interessante, gostosa e simples. Normalmente os melhores pratos são os pratos mais simples que cada um pode fazer. Isso aqui que eu estou fazendo, essa berinjela aqui, é um prato extremamente rústico, que é uma berinjela provençal, ou seja, a Provence, lá na França, são hábitos alimentares muito rústicos, assim. Então você vai ver que o modo de preparo é extremamente simples, não tem nada de trabalhoso, mas o resultado final é muito bom. Assim, ou seja, no paladar você sente uma coisa fantástica, ou seja, mas requer um mínimo de técnica. Você viu que eu fiz os sucos aqui na berinjela, para o azeite poder entrar. Então um mínimo de técnica tem que existir, né? Essa que é a filosofia que eu prego, você tem que aprender um mínimo.
E esse mínimo, muitas vezes, é o suficiente para a grande maioria das pessoas. Agora, uma coisa que eu acho interessante é... A gente está falando de hábitos alimentares, né, de hábitos saudáveis e tudo mais. Eu acho que tudo tem que ter um porquê por trás. Pois é, você está falando de propósito. Na verdade, o porquê de eu ter criado esses bate-papos que eu estou tendo para poder compartilhar esses meus conhecimentos é exatamente por conta de um propósito mesmo. Eu entendi seria muito egoísmo da minha parte, eu tendo os conhecimentos que eu tenho e a bagagem que eu tenho, não poder ou me privar de transmitir isso para outras pessoas poderem viver melhor, com saúde. E aí, como você falou, a saúde transcende, não é só saúde alimentar, né? Saúde do corpo, estética, tudo mais. Acaba transcendendo para todas as outras áreas, né? Você tocou num ponto chave, isso aí, assim. É exatamente isso. Quanto mais a gente compartilha com o mundo algum dom que a gente tem, você está fazendo um bem pra gente que você nem imagina. Falando em generosidade, deixa eu botar essa berinjela para ela poder ficar generosa lá, porque senão daqui a pouco o papo vai e não... Vai lá que senão a gente não come. Tem muita gente também que fala que as 3 coisas mais importantes da nossa vida, né? Eu nem sei se a gente pode classificar como sendo as 3 mais importantes, mas tem gente que usa essa analogia, né? São saúde, tempo e dinheiro, né? Então, muitas vezes tem gente que fala assim, puxa, na nossa infância nós temos saúde, temos tempo, mas não temos dinheiro. Na nossa vida média, assim, meia idade e tal, a gente normalmente está trabalhando muito, tem saúde, tem dinheiro, não tem tempo, né? E quando vai ficando já idoso, fim da vida, costuma ter tempo, às vezes dinheiro, né? Muitas vezes tempo e dinheiro, mas fica sem saúde. E eu acho que aí tem alguns grandes paradigmas que podem ser quebrados, assim. Não precisa ser dessa forma como as pessoas falam, né? As pessoas, de um modo geral, querem facilidade na vida, né? Tendem a querer ter as coisas prontas, as coisas tendo o mínimo de esforço possível, querem ficar muitas vezes deitado no sofá, só curtindo aquela preguiça. E aí... Bom, agora não precisa... com certeza. O que você está falando me faz lembrar assim, também dinheiro não cai do céu, né? Tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar. E dinheiro está intimamente ligado a quantidade de pessoas que você impacta positivamente no mundo. Essa é uma medida de proporção, assim. Você trabalha, na realidade, o dinheiro é uma consequência, né? E a falta dele é um sintoma. As pessoas não se dão muitas vezes conta disso, mas quando a pessoa está num perrengue, igual o pessoal fala, numa situação muito difícil financeiramente, muitas vezes não se dá conta que aquilo é só um sintoma que está aparecendo naquele momento por consequência das atitudes que ela tem tomado na vida. Ou está trabalhando de forma errada, ou está trabalhando com algo que não tem prazer e não gosta, está infeliz por causa disso. E aí o dinheiro não vem. Quando você começa a ter prazer no que você faz e você começa a passar e compartilhar esse prazer com as pessoas, o dinheiro é uma simples consequência. Assim como a saúde também. Falando nisso, como é que tá esse papo aí? Tá quase, rapidinho. Agora eu vou ali pegar a berinjela, que eu acho que essa já deve tá boa. Então vamos lá, pegar. Pega lá. Ó, tá no ponto. Rapidinho, nem dá muito trabalho de fazer. Aqui agora é só, tá vendo, tirar a polpa. Poupança. Polpa. É isso aí. Só tem quem poupa. Só tem quem poupa. A vida é uma eterna poupança. Você tá sempre ali poupando para poder usufruir, né? Aí, imagina uma polpa dessa aí você comendo. Olha que coisa maravilhosa. E as pessoas também pensam assim, uma outra coisa que é uma relação que é legal fazer, é que normalmente tem gente que pensa que comer bem você tem que pagar caro, né?
Isso é osso com frequência. Isso é um outro mito, né? Às vezes paga-se caro por não comer bem, é o oposto. Imagina muitas vezes que você compra vários produtos industrializados aí, macarrão, alguma coisa, não, sabe, um produto que você não é tão natural assim de fazer, e você pode substituir isso por uma batata doce, por exemplo. Imagina você vai na padaria e come sei lá, um sanduíche qualquer, uma coisa que vai assado ao forno, folhado. Muitas vezes isso é muito mais caro do que você comer alimentos ricos aí que te dão energia pro dia inteiro, que são muito mais baratos. Então é um mito achar que para comer bem tem que e de forma saudável tem que gastar mais dinheiro. Eu acho que é mais o fato da preguiça mesmo. Alimentação e atividade física e atividade intelectual estão muito ligados à preguiça. Normalmente quem tem muita preguiça paga o pato lá na frente. Paga o preço lá na frente caro. E essa coisa que tem muita gente que fala que não vai cozinhar porque tem preguiça também. Mas enfim, na verdade é um prazer, né? A gente está falando aqui os temperos de prazer. Eu acho que a partir do momento que adquire esse hábito, que entende que isso é um prazer familiar, conseguir compartilhar com a família ou com os amigos, né, esse hábito, aí a coisa vira extremamente prazerosa mesmo. Eu acho que na realidade isso tem a ver com planejamento também, e a ver com uma outra coisa que os estudiosos cientistas definem como arquitetura de escolhas. Por que, por exemplo, você vai numa gôndola de supermercado na hora de pagar lá no caixa, aqueles produtos mais, normalmente os que dão mais prazer imediato, aquelas guloseimas, chocolate e tudo mais, estão justamente nesse momento ali, né? Porque fica visível, os supermercados já fazem de uma forma intencional para que você veja aquilo ali, fique aos seus olhos, te dê vontade e você consuma. Como é que a gente se programa para isso no seu dia a dia, você comendo, por exemplo? Você pode ter já um planejamento assim de você já ter as coisas preparadas previamente, pré-preparadas previamente, para você levar para o seu trabalho, uma porçãozinha saudável para comer, porque já fica à mão ali. É só pensar um pouco no seu dia. Vai dormir, pensa assim, quais são as prioridades de amanhã. E nas suas prioridades deve ser incluído também a questão da alimentação. Às vezes as pessoas pensam em prioridades do que fazer, mas não pensam nas prioridades de como cuidar do seu corpo, da sua mente. Então, assim, é questão de você se planejar, porcionar as coisas que você tem. E é a mesma coisa com as finanças, quando você não se planeja, acaba sendo atropelado e não atinge seus objetivos finais, só reclama depois. E aí reclamar fica fácil, né? Achando que reclamar é só botar a culpa nos outros. Ó, rapaz. Saindo. Tá bonito esse, hein? Meio pato e aqui é a berinjela provençal. Como é que é essa berinjela provençal? Então, eu só parti ela ao meio, eu faço os sucos, que é para poder o azeite e os temperos poderem penetrar. Alho, sal, pimenta do reino. E depois é só tirar aquela polpa que você tirou. Ela vai ao forno para cozinhar, retira a polpa e acrescenta um pouquinho de tomate refogado na cebola. E é bom, eu coloquei um pouquinho de tomilho também, né? E o pato, como é que você resume aí? O pato aí são tirinhas do peito de pato, que eu marinei no vinho, que eu falei pra você aquela hora. Posso provar? Pô, era isso, né? Bom. Rapidinho. Macio. Bom. Sensacional. Muito obrigado aí que você cozinha bem demais. Obrigado. Parabéns. Bom, o papo de hoje foi sobre saúde, né? E se você quer viver mais e melhor, sempre irmão do prazer, me acompanhe nos próximos episódios.